cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se-á triunfal multidão que cantando aguarda a chegada. Aparece na primeira instância do livro do Apocalipse é a figura do apóstolo João. Na verdade é o discípulo amado João, que recebeu essa poderosa mensagem chamada o Apocalipse de João. Bem, as revelações do Apocalipse têm a ver com João, mas a história de João é uma história interessante, porque eu estou falando não de João Batista, estou falando sobre João Evangelista, que é o João que ele procurou Deus na religião antiga e não conseguia. E ele procurou no meio dos fariseus, dos saduceus, escribas, doutores da lei, não conseguiu achar Deus. E alguém fala para ele: olha, tem um pregador pregando no deserto. Como é que é o nome dele? É João também, João Batista. Nós conhecemos como João Batista. E ele está pregando no deserto. Tudo bem, mas o que tem lá no João Batista que não tem na sinagoga? Olha, tem um negócio lá, tem céu aberto. A voz do pai dizendo: deixa meu filho amado, o cordeiro está lá. Então João procurou Deus e virou agora discípulo de João Batista. Agora João Batista simplesmente aponta para Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas vêm dizendo: olha, João está batizando, João Batista está ensinando, João Batista fala bem assim: importa que eu diminua e que ele cresça. E agora João, que era discípulo de João Batista, agora vai seguir a Jesus. Esse João, de todos os discípulos, ele conseguiu ir além de todos os outros discípulos. Bem, ser discípulo já não é fácil. A palavra discípulo original é machete, aquele que faz o quê? Aquele que recebe um ensinamento. Depois é aquele que guarda o ensinamento. Depois aí já muda. Depois é aquele que segue ideias e doutrinas. Presta atenção, essa última fase da etimologia de discípulo é muito séria, porque o camarada vai ter que seguir ideias. Olha, a ideia do camarada é boa, mas não está falando que eu vou seguir ela. Mas o discípulo ele segue as ideias. Bem, mas as ideias são abertas, a ideia é fácil. Agora o difícil são as doutrinas. Segue as ideias e doutrinas, porque doutrinas são detalhes. Então seguir Jesus por ideia é fácil de achar. Agora seguir Jesus com a doutrina, com os detalhes, já é complicado. Bem, eu receber uma informação é uma coisa, eu guardar ela é outra, eu seguir é uma outra. E eu seguir aberto, ou seja, sem muitos detalhes é uma coisa, eu seguir com detalhes é outra. Então ser discípulo é muito fácil, é multidão. As multidões andavam atrás de Jesus. Ser multidão é fácil. Agora ser discípulo é complicado. E dos discípulos, João conseguiu ser o discípulo amado. É o discípulo que permaneceu na hora da cruz, permaneceu ali junto a Cristo. Inclusive, diz a Bíblia Sagrada que Jesus olha para baixo e está ali a sua mãe, ele fala: discípulo, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Bem, é uma coisa. Quem estava lá? João, discípulo amado. Todo mundo correu. Vem cá, cadê a multidão do pão e peixe? Correu. Cadê? Uma certa feita Jesus mandou 70 pregadores. Cadê os 70 pregadores? Sumiram. Agora, cadê os 12 que andavam para baixo e para cima com Jesus? Desapareceram. Quem está aí? Um discípulo amado. Bem, na hora que Jesus mais precisou, João ficou conhecido como discípulo amado. Então, falar sobre o Apocalipse é mexer na história de alguém que conseguiu sobressair a multidão, conseguiu sobressair o discipulado e conseguiu ser conhecido como discípulo amado. Mais uma, eu preparei aqui, está aqui, a matéria de hoje é essa aqui: Segredos Bíblicos do Apocalipse. Tá? Segredos Bíblicos do Apocalipse, que é a matéria inicial. Nós pretendemos fazer brevemente, mas eu preciso trabalhar com essa história do Apocalipse, as revelações. Quando fala de Apocalipse, quando fala de escatologia, o estudo do fim, ou dos acontecimentos que vão estar vinculados ao fim, essa é a ideia. Segredos Bíblicos do Apocalipse. Mas por que eu coloquei essa história de prisão? Porque na verdade ele está em Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha complicada, porque em volta de Patmos tinha tubarões. Então o camarada: eu vou fugir a nada. O tubarão pegava ele.
Mas quem ficava lá, aquela ilha, na verdade era o rei na época, ele simplesmente pegou aquela ilha e colocou todos os felinos que ele gostava de criar. Ele colocou onça, colocou leopardo, colocou tigre, colocou pantera, ele colocou felinos perigosíssimos. Então todo mundo que ia ser lançado em Patmos, todo mundo já sabia, ó, a tendência é Camargo não voltar nunca mais. E diz alguns historiadores que ao soltar os foragidos, os presidiários, ali naquela ilha de Patmos, diz que às vezes antes de chegar à praia eles já eram tragados pelos felinos, cheios de fome, eram tragados e mortos. Bem, quando João volta de Patmos, alguém pergunta para João, que história é essa, João? Você viu a onça? Você viu o leopardo? Não, você viu o tigre? Não, o que você viu? Eu vi o leão da tribo de Judá. Eu tive visões poderosas, a visão conhecida como uma visão do Apocalipse. O Apocalipse de João, essa é a matéria de hoje. Vamos lá. Nós temos aqui, eu tenho uma figura parecida com a figura de João, que na verdade ele recebe essa matéria do Apocalipse no finalzinho da sua vida. Vale a pena dizer que quando, por ocasião da ressurreição, quem aparece o seu ministério brotando rápido foi Pedro. Pedro, no dia de Pentecostes, pregou, levantou, cheio do Espírito Santo do Pentecostes, e começou a pregar. Bem, logo em seguida não entra João, entra o ministério de Paulo. Paulo começa a cortar aquela época, aquelas regiões, aqueles países, e Paulo faz toda uma grande obra. E João fica esperando o tempo dele, o tempo Deus fazer um grande negócio. Quando ele está velhinho, Deus mostra para ele o que nós conhecemos hoje como as revelações do Apocalipse. Vamos mais um. Nós temos aqui o comentário do Apocalipse de João, um discípulo amado. Está aqui o texto de João 19, 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Bem, o discípulo que ele amava, o discípulo presente na hora da cruz, hein? Você já pensou? É muito importante lembrar que na mente de João ficou a figura de um Cristo machucado, envergonhado, sofreu os açoites, todo dilacerado, sangrando, desfigurado por causa de tanto sofrimento, carregando peso, segurando todo aquele contexto. Mas João ficou aquilo na cabeça, um Jesus pendurado, um Jesus sofrido. Mas quando chega no Apocalipse, a Bíblia diz que ele voltando, viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Então quando ele vê Jesus, ele não vê Jesus ensanguentado. A Bíblia diz que ele vê Jesus com vestes brancas, cabeça branca, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, voz como muitas águas, uma espécie de um cinturão de ouro no peito. E quando ele olhou para os pés, não tinha marca de pregos, não. Era como se tivesse latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha de fogo. Então ele viu Jesus como já manifesta, já glorificado. Isso é muito interessante. Mais um. Nós temos aqui essa questão das 7 igrejas. Logo em seguida, João está vendo 7 igrejas. Ele vê 7 pastores que são chamados ao anjo. Ele vê grupos ali escondidos dentro dessas igrejas. Ele vê, engraçado de tudo, é que essas 7 igrejas, ela está funcionando como o presente de hoje. Por quê? Porque a mensagem do Apocalipse é simplesmente ontem, hoje e futuro. Quer dizer, o passado, aquele que era, presente, aquele que é futuro, aquele que há de vir. Então João vê, nós temos o Apocalipse narrando o passado de João, o presente, as 7 igrejas da época representa as 7 igrejas de hoje, representam nossas vidas. Eu vou, querendo ou não, eu vou virar alguma coisa parecida com uma dessas 7 igrejas. Você também, não tem como correr. Isso aqui é interessante. E tem um futuro, o que vai acontecer após o arrebatamento. Vamos lá, João faz questão de mostrar. Eu coloquei ali a localização de cada igreja. Nós temos lá em cima. Eu não coloquei na ordem que está escrito o Apocalipse, coloquei na ordem do mapa. Lá em cima, Pérgamo, 2, Tiatira, 3, Sardes, 4, Esmirna, 5, Filadélfia, 6, Éfeso, 7, Laodiceia. Isso aqui é interessante, nós temos aqui a localização. Aquelas 7 igrejas representam a vida do crente que pretende ir para o céu. Tem algumas igrejas ali que não estão preparadas para ir para o céu, mas também se representa o crente que vai ficar agora no arrebatamento. Vamos lá. Vamos lá, nós temos aqui a igreja de Éfeso, que
e a palavra Éfeso significa desejável, bem, eles foram repreendidos porque perderam o primeiro amor. Já que o nome Éfeso significa desejável, o dia que eu perco o desejo pelas coisas de Deus, o dia que eu perco o desejo pelas coisas espirituais. Há muitos anos atrás, na escola dominical, Malaquias, lembra? Quando se cansa de Deus, teve uma escola dominical com o tema, quando se cansa, quando o obreiro se cansa de Deus. Então tem aqui o desejado, o dia que eu desejo estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. No segundo momento nós temos a igreja Esmirna, que a palavra Esmirna vem de mirra, e essa planta chamada mirra é uma planta que está no deserto, e para ela conseguir sair um óleo da mirra, ela tem que ser machucada, massacrada, batida, ela exala um bom cheiro e sai um óleo precioso. Então significa a igreja que passa por sofrimento. Vocês vão ver daqui a pouco que ela passou por isso. No terceiro momento nós temos a igreja Pérgamo, a igreja Pérgamo, que era uma cidade, o Acrópolis, o significado de Pérgamo, mas a variação é interessante. Essa igreja de Pérgamo, ela tem dois problemas dentro dela, tem dois grupos de pessoas dentro de Pérgamo. Então a gente estuda uma igreja, mas na verdade vamos dar dois tipos de pessoas ali dentro de Pérgamo. A quarta igreja, nós temos Tiatira, nós temos um problema, né? A Tiatira tinha um problema ali, tem um contratinho, colera de Isabel, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E temos o Sardes. Sardes tinha três tipos de pessoas: um que tinha nome que vive estava morto, o outro que estava para morrer, e o outro que, olha, conheço, aí daqui a pouco o texto vai dizer bem assim, ó, andarão comigo de branca, porque são dignos, um pessoal que está digno. Então, um grupo está morto, um grupo está morrendo, outro grupo não, anda de branco, não digno. Esse pessoal está em Sardes. No sexto momento nós temos Filadélfia, que é conhecido como uma igreja abençoadíssima. Bem, mas eu achei interessante em Filadélfia que o próprio Senhor falou: sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Não eram pessoas que tinham tanta força assim, mas não queriam envergonhar o mestre, né, a causa do mestre. Essa que é a ideia. No final, Laodiceia, nós temos um problema na Laodiceia, que ela é conhecida como uma igreja rica, mas porém devassa. E aqui nós temos uma questão interessante. Ela foi repreendida em duas formas pelo mestre: uma por estar morna, a outra por achar que vida, prosperidade material simbolizar a prosperidade espiritual. Bem, vamos mais um. Nós temos um movimento aqui. Bem, o curso do Apocalipse, a revelação: não cesse a palavra da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Então esse aqui, o Apocalipse, vai falar sobre o fim. Vale a pena dizer, toda vez que a gente vai falar sobre o Apocalipse, toma muito cuidado, porque existem coisas que vão acontecer. O Apocalipse vai trabalhar com o arrebatamento, o que nós chamamos de grande tribulação, né? Grande tribulação, que é o GT, grande tribulação. E depois nós vamos trabalhar direto nessa história do que nós chamamos de fim. Então, falar sobre o fim, eu não posso jogar um pacote tudo, né? Isso aqui é importante. Vamos mais um. Nós temos aqui o Éfeso, que é a primeira igreja mencionada. Eu queria que os irmãos abrissem um pouco a Bíblia em Atos Apóstolos, que para mim entender sobre essa história do primeiro amor de Éfeso, eu vou ter que ir lá em Atos Apóstolos. Olha que interessante. No capítulo 19, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega em Éfeso e começa a anunciar o evangelho para Éfeso. A Bíblia diz que todos que estavam lá, ele consegue ganhar uma multidão. Ele fica 2 anos ali na Ásia e ele consegue fazer um grande trabalho. A Bíblia diz que através de Paulo ali em Éfeso, muitos milagres aconteciam, muitas coisas aconteceram. Mas olha, qual é o primeiro amor de Éfeso? Eu vou ler para você. E muitos que tinham crido vinham confessando e revelando seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram em praça pública. Olha só, hein? Feita a conta de seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Então o primeiro amor de Éfeso, eles estavam dispostos a abandonar tudo que atrapalhava a vida espiritual, ainda que isso fosse perder dinheiro. 50.000 moedas de prata não era pouca fortuna naquela época. Bem, mas eles estavam dispostos a confessar, falar dos seus feitos e abandonar esses feitos. Bem, então o primeiro amor tem muito a ver com estar disposto a abandonar tudo que atrapalha a minha vida espiritual. Então é isso aí. O primeiro amor eu tenho que ver, porque tem pessoas que acham assim, o primeiro amor é quando eu era novo convertido,
Mas às vezes quando era convertido, não estava disposto a abandonar todo o pecado. Então nem chegou o primeiro amor de Éfeso ainda. Porque o primeiro amor de Éfeso é aquele primeiro amor que a pessoa está disposta a abandonar tudo que atrapalha a sua vida espiritual, porque ele valoriza mais as coisas espirituais. Bem, essa é a realidade de Éfeso. Mas os 3 tempos do Apocalipse, nós temos aqui, ó, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir. Bem, isso aqui é interessante. E nós temos os 7 espíritos que estão diante de Deus. Esses 7 espíritos de Deus aqui, é importante a gente visualizar o que é. Vamos para Isaías capítulo 11. Né? Isaías capítulo 11, nós temos um texto aqui, no meio, bem interessante, que vai falar sobre o que é isso, os 7 espíritos de Deus, né? O que significa os 7 espíritos de Deus? Olha aqui, você vai fazer a conta, diz assim, versículo 2, 11:2 de Isaías: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, de inteligência, 3, Espírito de conselho e fortaleza, 4 e 5, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Capítulo 11 de Isaías, versículo 2. Então nós temos aqui, ó, Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. São os 7 Espíritos de Deus que vai estar lá no Apocalipse. Então olha só, para mim entender o Apocalipse eu tenho que sair dos livros da Bíblia. O problema é que a pessoa começa a querer estudar o Apocalipse sem olhar os outros livros. Aí normalmente não vai entender nada, porque na verdade a própria Bíblia vai explicar o livro do Apocalipse. Bem, os 3 tempos, passado, presente e futuro. Então mais um. Nós temos aqui, o que eu falo do Apocalipse, ele vai mostrar uma realidade. Nós temos aqui uma realidade de pessoas sendo levadas ao céu. A realidade do Apocalipse é que ele vai trabalhar com isso aqui, com arrebatamento. Um povo vai sumir da terra e vai chegar ao céu. Vai ser uma coisa interessante, né? A mãe empurrou a criancinha no balanço. E quando volta o balanço, a criança não volta. Você imagina na maternidade, as pessoas falam, sumiu minha criança também. Sumiu minha criança. Pessoas em todos os lugares da terra, em todas as camadas, em todos os ângulos, vão desaparecer no mesmo momento, e todos eles tinham uma coisa em comum: servia o Cristo que morreu, ressuscitou e está. Mas, bem, a bagunça vai ser isso aqui: aviões desgovernados, carros, catástrofes acontecendo e por causa da falta e sem falar na guerra interna que vai acontecer dentro do homem. O que aconteceu? E aquele que sabia, tem um hino que fala, somente o desviado pode explicar. Os desviados vão saber na íntegra. Jesus chegou e não deu tempo, faltou alguma coisa. Vamos lá. Nós temos aqui Jesus, ele vai aparecer no meio dos 7 castiçais, Apocalipse 1:13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, aquele que tem em sua destra 7 estrelas, Apocalipse 2:1, né? Isto diz aquele que tem a sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus aparece como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Apocalipse 2:8, na parte B diz assim: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, aquele que tem espada de 2 fios, ao anjo diz a igreja de Pérgamo, isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios, capítulo 2, versículo 12. Então nós temos Jesus aparecendo, aquele que tem olhos como chão de fogo, Apocalipse 2:16, né? Diz assim, ó, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Esses olhos como chama de fogo significa que ele vê tudo, né? Sorria se está sendo filmado, não é só pela câmera não, os olhos como chama de fogo estão vendo tudo. Isso é interessante. Bem, logo em seguida nós temos capítulo 3, versículo 1, que diz assim, ó, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aqueles 7 Espíritos que eu acabei de falar, Isaías 11:2. Bem, aquele que tem a chave de Davi, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha. Fecha ninguém abre. Bem, nós gostamos muito de falar quando ele abre. E o dia que ele fez ao fechar? É importante a gente receber a mensagem completa do mestre, né? Ah, irmão, Deus abriu uma porta. E quando ele fecha a porta, ninguém abre. Então eu tenho que receber a mensagem completa do Cristo. Esse negócio do Cristo completo, com a mensagem completa, isso é importante. A testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3:14, né? Isto diz o Amém. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós temos aqui as manifestações de Jesus. Então, mais um, nós temos aqui. Bem, quem não está pronto para essas manifestações de Jesus vai ficar no arrebatamento. E quando fica no arrebatamento, vai ter o que nós chamamos de grande tribulação. Bem, a palavra grega para grande tribulação olha aqui, tilepseus megalis. Tilepseus megalis, grande tribulação. O que significa tilepseus megalis? Beco sem saída.
Pensou, deu jogo com a madura, agora você está um beco sem saída. Brincou de cristianismo, brincou de. Igual as crianças brincavam de casinha, né? Brincou de igrejinha. Olha o que vai dar, beco sem saída, adversidade, aflição, amargura, tormento em grande intensidade. Vamos mais uma aí, essa história. Bem, nós temos, enquanto realidades acontecem para quem ficou beco sem saída, nós temos realidades lá em cima. Porque o Apocalipse é isso, realidades lá embaixo, realidades lá em cima. Bem, lá em cima nós temos 24 anciões, ou anciãos diante do trono, e a Bíblia diz que tinham coroas de suas cabeças, eles tiravam as coroas e falavam, lançavam sobre eles suas coroas. Eles entendiam que. Aí eles estão lá, diante do Senhor. Então acontece coisa no céu. A palavra coroa ali é Estéfanos, coroa dos vencedores. Só entra no céu quem vencer. No Apocalipse, ao que vencer. A lei está comigo no meu trono. Ao que vencer, viu a pedra branca. Ao que vencer, está no maná escondido, está no paraíso. Ao que vencer, falei com no tempo de Deus. Ao que vencer, mas tem que vencer. E se eu não vencer? Aí eu não recebo essa coroa. Bem, se eu não recebo essa coroa, eu recebo o quê? Tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, recebi outras coisas que ficou, né? Mas não. Então na conta do céu vai quem vencer. Coloquei algumas literaturas falando sobre o Apocalipse, mas o muito legal é o seguinte: essa literatura sempre colocando realidades cá embaixo na terra, realidades no céu. Este livro ainda colocou algumas realidades aqui embaixo dessa terra, aí, que é outras realidades de quem já foi e foi mal, né? Que existem 2 tipos de morte: quem morre bem e quem morre mal. Quem morre salvo, quem morre perdido. Quem morre no céu, quem morre perdendo o céu. Glória, mas sim, tá aí, amor. Glória a Deus, você vai ver, fica à vontade e pensa. Olha o que Deus está Apocalipse, Mateus 24, assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, vai ser uns aos outros e aborrecerão. A palavra escandalizado está aqui, ó, o grego. Escandalizou significa causar perturbação à sensibilidade pelo desprezo daquilo que é moral. Bem, alguém acha que uma coisa é moral, eu desprezo essa sensibilidade que alguém acha que isso é moral, aí eu escandalizo ela. É sinal da volta do mestre, né? Agora, ai por quem vier o escândalo, né? Necessário, vai vir, né? O que é isso, gente? Está marcando, está chegando o quê? O tempo, ao fim. Enquanto nós estamos aqui, a areia está descendo. O que está acontecendo? O tempo está fechando. O tempo está correndo. Como assim? Bem, existem outros elementos também que ensinam sobre o Apocalipse. A estátua que Daniel viu, aqueles seres também que foram vistos em Daniel. Nós temos seres também, aparecem em outros livros. O Ezequiel vai falar sobre o Apocalipse, os elementos do fim. Então é importante a gente também não ficar muito preso no Apocalipse, porque nós temos outros livros falando poderosamente sobre o trono, assento de autoridade, trono da graça, etimologia, trono significa lugar divino aprazível. Bem, Jesus prometeu o trono. No dia que ele diz assim: o que vencer, daria de assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. É um lugar aprazível, divino. Então a igreja tem endereço, nós estamos a caminho do trono. Estamos a caminho do trono. Bem, além de receber coroa da vida, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa de glória, a Bíblia diz que nós temos um lugar no trono. O texto do Apocalipse vai dizer assim: o que vencer, né, e guardar até o fim as minhas obras, dará autoridade sobre as nações, se regerá como vara de ferro e quebrando como são quebradas vasos na mão do oleiro. Isso é interessante. Fala também sobre a igreja triunfante, né, chegando após esses elementos, arrebatamento, grande tribulação, a igreja vai reger as nações com vara de ferro. Como assim? Nós temos aqui os corais do Apocalipse. Tem gente que fala assim: ai, eu não quero ir para o céu não, porque é um céu muito chato, é muito monótono, né? Não acontece nada no céu, fica falando eternamente santo, santo, santo. Bem, eu teria uma resposta: é melhor ficar falando santo, santo no céu, do que ficar gritando ai, ai, ai no inferno. Então, se for para trocar. Mas não é essa a realidade é outra. Bem, nós temos aqui, a Bíblia diz no Apocalipse assim, Apocalipse 4:8. E aos 4 animais que tinham perto de si 6 asas, ao redor e por dentro, são cheios de olhos, não descansavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
que era, que é e que há de vir, o coral dos 4 sempre viventes. Logo em seguida, capítulo 4, versículo 10, nós temos um segundo coral. E quem é que estava a Bíblia? Diz que os 24 anciãos estavam adorando, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Bem, o coral dos 24 anciões. No terceiro momento, nós temos o quê? Nós temos um grupo cantando um cântico novo, dizendo: digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Um cântico novo, mais um. Nós temos aí corais fantásticos. A Bíblia diz que agora juntaram-se os anjos no coral. Olha, o capítulo 5, versículo 11 do Apocalipse: olhei e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, e era o número deles de milhões, milhares de milhares. Eles estavam dizendo o que? Apocalipse 5:12: e com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto e receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória são de graça. Logo no segundo momento, nós temos o quinto coral, Apocalipse 5:13: e vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele é, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Isso aqui é interessante. São corais, grandes corais no céu. Olha só, o ambiente é um ambiente lindo. Vamos lá. Num dado momento se juntou 5 corais. Apocalipse 7:11: e todos os anjos estavam ao redor do trono, os anciões dos 4 viventes prostraram diante do trono, seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. É isso aqui. Vai ter um grupo que vai estar em festa no céu. Que grupo é esse? Bem, existe uma palavra especial na Bíblia que nós conhecemos como bem-aventurados. Nós conhecemos como bem-aventurados. Nos originais está Macari, significa alegria que os salvos vão ter no céu. Quando Jesus começou aquele sermão da montanha, que é os bem-aventurados, ele usou uma palavra grega especial, Macari, quer dizer, a alegria que os salvos vão ter no céu. Macari quem? Macari isso, livro de coração, pobre de espírito. Mas no Apocalipse também ele vai falar sobre ser bem-aventurados. Então nós vamos trabalhar agora sobre a palavra Macari, que é a bem-aventurança, né? Que é bem-aventurança no céu. Macari, tá? Essa palavra aqui significa alegria que o salvo tem no céu, que para nós é bem-aventurado. Então vamos lá, primeira bem-aventurança, Apocalipse 1:3. Quem puder acompanhar comigo, diz assim: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Então a primeira bem-aventurança é para quem lê, é para quem ouve e para quem guarda. Ah, irmão, então eu já li uma vez, que bom. Tem que ouvir também e tem que guardar. Se eu ouvir e não guardar bem, eu não consigo ser bem-aventurado, né? No capítulo 14, nós temos o versículo 13 assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Olha que interessante, hein? Mortos que morrem no Senhor. 2 tipos de morte: a morte dos salvos e a morte dos perdidos. É bem verdade que a morte ela vem camuflada, ela vem escondida, ela vem com um monte de nome, um monte de álibi, né? Morreu do coração, morreu de acidente, morreu disso aqui, morreu de tem problema. Mas só existem 2 tipos de morte: a morte quem vai bem e quem vai mal. Bem, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, e com bem-aventurados que morrerem em Cristo. Paulo vai dizer em Tessalonicenses 4:16: o Senhor descerá do céu com larido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que estiverem mortos estarão primeiro, depois nós já os vivos seremos arrebatados. Bem, a matéria é sair, morreu em Cristo, que a morte era terrível, a morte não quer saber de nada não. Agora no capítulo 16, versículo 15, assim ó: eis que vem como ladrão, bem-aventurado que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Bem, nós temos aqui as vestes. O Isaías fala que como nós somos salvos, nós somos vestidos de vestes da salvação. Isso é muito legal. Bem, essas vestes da salvação é muito legal, porque bem-aventurado que vigia e guarda as suas vestes. Mas a Bíblia diz que para que não se veja a vergonha do seu nome. Então não é só vestes espirituais, tem a ver com vestes naturais também. Então o camarada mostra aí, sai mostrando tudo aí, então alguém vai ver a vergonha do seu nome. Então isso é complicado. Bem, então Jesus veio para um ladrão. Para um ladrão como assim? É uma hora que ninguém imagina. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar. Então é a hora que ninguém imagina que Deus vai chegar. Uma hora para outra a coisa acontece.
Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz assim: bem-aventurados que são chamadas ceia das bodas do Cordeiro. Bem, essa ceia vai acontecer, olha só, a ceia das bodas do Cordeiro vai acontecer das nuvens para lá. Ela não acontece da nuvem para lá, para cá. Então olha só, Jesus chega nas nuvens, ele vai chegar nas nuvens. Existem muitos falsos cristos. Que tem um camarada engraçadíssimo, né? Henrique Cristo. Tem outro lá que é o Cristo Presley. Eu falar, uma mistura de Jesus Cristo e Elvis Presley. Diz que tem um camarada lá na Jamaica, relícia, ele diz que está tudo liberado, porque ele é o Cristo misturado. Aí ele liberou sexo, droga e rock and roll. É o que ele liberou lá na Jamaica. Diz ele que é a reencarnação de Cristo. Bem, eles estão por aqui. O verdadeiro vem nas nuvens. O verdadeiro vem nas nuvens. Vou procurar aqui. Diz estudiosos que tem cerca de 2.000. Fala para cá, Cristo. Eu sou Cristo. Cristo sou eu. Tá? Tudo bem, mas o verdadeiro vem nas nuvens. Mas o que vai acontecer? A primeira parada da igreja vai ser nuvens do céu, festa do céu. Né? Chegou lá, você chega um corpo de glória. Não chega esse corpo aqui nosso, não, né? Esse corpo que você ilumina, aguenta. Se não comer pelou. Uma banho, cajingou. Né? Qualquer enfermidade arriou. Entendeu? Agora não, um pouco de glória. Um pouco de glória, festa no céu, meu irmão. Agora chegou lá, Jesus fez uma promessa fantástica. Ele fez a promessa, ó, aquele que me confessar na terra, eu confessarei diante do Pai dos anjos. Lá na frente, nós vamos que vencer, vai lá das minhas obras, eu não riscarei e confessarei o nome diante do Pai dos anjos. Quer dizer, não é só confessar. Confessar é uma coisa, primeiro passo. Depois tem que vencer. Vencer o quê? 4 coisas que tem que vencer: o pecado, o mundo, as artimanhas do diabo e a própria carne. 4 coisas que eu tenho que vencer. Se eu vencer isso aí, o céu está fácil para mim. Se eu não vencer também, senão um caldeirão do teu Vamos correr. Nós temos aqui mais uma bem-aventurança. Capítulo 19 ainda. Eu fico meio assustado com essas bem-aventuranças. Olha que interessante. Nós temos bem-aventuranças aqui escondidas, seríssimas. Eu fico meio assustado. Bem, vamos para o capítulo 20. Vamos para o capítulo 20? O versículo. Tá, capítulo 20, versículo de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Hein? Isso aqui é interessante, hein? Primeira ressurreição. Bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Isso aqui é importante, meu irmão. Daniel fala sobre 2 ressurreições que ressuscitarão para a vida eterna. Essa é a primeira ressurreição. Pois para a vergonha e surpresa eterna. A segunda ressurreição que significa os perdidos no juízo final. Primeira ressurreição, onde do arrebatamento. E quem não precisou morrer também, confessa para nós. Não precisar morrer é um bom negócio. A gente não tem medo da morte, mas quem é a morte não esquece é. Você tem medo dela, você vai bater no ex aqui, vamos lá. Quem ficou morte, né? Fechou o olho aqui, abriu lá. Tombou aqui, levanta lá. Não tem problema nenhum, quando estiver pronto. Mas se puder evitar ela, fazer o voo direto, né? O voo que Isaías falou, ir mais rápido para você provar a morte. Bem, a ideia é essa. Primeira ressurreição. Então, o pessoal que já passou pela morte. Então, primeira ressurreição. Bem, capítulo 22, versículo 7. Bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro, que eu vou entrar agora. As palavras da profecia deste livro, com base na igreja, são a mensagem das 7 igrejas. Que eu vou falar agora, 7 igrejas, 12 tipos de pessoas. Bem, dessas 7 igrejas, 12 tipos de pessoas, sabe quantos estão prontos para subir? Só 3. De todos os crentes que você conhecer, se divide em 12 grupos. 3 grupos estão prontos. 9 não estão. Vou mostrar cada um agora. Mas vamos lá, a última bem-aventurança do Apocalipse. 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem, a palavra lavam, ela está, lavam. Tem como lavam. Não está lavado no passado, está lava. Tem como lavar hoje. O camarada lavou, a cerveja lavei. Mas o dia que ele vacilou, tem que lavar de novo. Se eu tenho misericórdia, me perdoa. Mas o sangue limpo. E o que purifica o pecado é o sangue. Bem, graças damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, que há de vir, por mais de grande poder e renasce. Fala sobre o mais moral. Nós temos as figuras do tabernáculo escondidas na revelação do Filho. Vou entrar que daqui a pouco eu vou falar sobre os 12 tipos de crente, que eu sei que o pessoal é perigoso, né? Senhor, você tem vontade de. Bem, como nós estudamos o Apocalipse, que está lá em Êxodo, em Levítico, em Números, nós vamos estudar sobre o tabernáculo, até em Deuteronômio, vamos falar sobre o tabernáculo. Bem,
Mas o castiçal, no Apocalipse vai falar 3 elementos do tabernáculo que vai vir de volta ao Apocalipse. Primeiro, castiçal. No meio dos 7 castiçais é semelhante ao filho do homem. Bem, o que significa o castiçal? Bem, o Apocalipse vai dizer que os castiçais são as igrejas. Então o castiçal tem os copinhos que tem que colocar azeite. Enquanto tiver azeite, tiver fogo, é castiçal. E vai ficar um castiçal apagado. O incenso, Apocalipse 5:8 diz assim, ó, no finalzinho aqui, ó, eles tendo harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui é interessante. O camarada vai dar sobre incenso, tem que saber. Não é oração de crente ruim, é oração dos santos. A Bíblia diz que é oração do justo. Pode ir muito fazer efeito. Mas não é oração do crente 99, não, do gospel de doidão de Cristo, não. É oração dos santos. Bem, lá no céu está contada a oração dos santos. O camarada santifica aqui na terra e ora, meu irmão, a coisa acontece no céu. E o linho fino, Apocalipse 19:8, foi-lhe dado que vestir de linho fino, puro, resplandecente. O linho fino são a justiça dos santos. Bem, o sangue de Jesus transformou o camarada em justo. A palavra justificação transforma alguém, uma pessoa, quando ele recebe o sangue, ele vira alguém que nunca pecou no original. Então ele vira um santo. Até ele pecar de novo. Você demora 2 horas para perder esse estado de santidade no dele. Mas se ele perder 2 horas e se arrepender de novo, ele vai receber mais de sangue e ele vai ser de novo. Alguém que nunca pecou de novo. Bem, mas quando ele começa a ter atos de justiça, quer dizer, andar direito, atos de justiça tem que andar direito, automaticamente ele vai ter o linho, a roupa branca da noiva, o linho fino. Mais um. Vencedores. Bem, eu falei com vocês o seguinte, que são 12 tipos. 3 grupos estão prontos. Vou começar com quem está pronto para subir, porque eu tenho que me encaixar ali. Bem, olha, nós temos a igreja de Esmirna. Conheço a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Veja, por que ela é vencedora? Porque em meio a grande dificuldade, conheço a tribulação e a pobreza, Jesus elogia e manda perseverar, ó, ser fiel até a morte, chega toda a vida. Por quê? Porque ela é rica espiritualmente. É rico espiritualmente. Então eu tenho que me manter rico espiritualmente. Hein? Conheço a pobreza, a tribulação e a pobreza, mas rico. Então foi reconhecida como igreja salva. Tem gente que fala assim, irmão, daquelas 7 igrejas só uma. Mentira. Nós temos, tá vendo? A foto de estudo é loucura. Bem, Esmirna, Jesus não repreendeu, não falou que ela está perdida, não é? Ó, ser fiel até a morte, chega toda vez. Depois continua fiel. Então, mas é boa. Depois nós temos Filadélfia. Visto que guardaste a palavra, eu te guardarei. Sei que tens pouca força, tentando guardaste a palavra. É o povo que ama a palavra, valoriza a palavra, segue a palavra, o que está escrito está valendo. Pronto. Bem, o terceiro grupo é aquele grupinho de sites que eu até falei. Ó, tem um grupo lá em site, tem nome que está vivo, está morto, está reprovado. E o outro, está para morrer. Mas tem um terceiro grupo, ó, não contaminar suas vestes. Comigo andando de branco, porque são dignas. Esse grupo aqui que não se contaminou as vestes, esse pessoal vai morar no céu. Bem, eu tenho que me virar, como diria uma tia minha, fazer das tripas coração e me encaixar ali. Me encaixar ali. Vamos lá? As 3 armas da igreja no diabo. Lá no Apocalipse 12 vai falar sobre a igreja vencendo o diabo. Aí vai falar como que venceu o diabo. Olha só. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Então, tem 3 coisinhas. Primeiro, o sangue de Jesus. Aplicar. Segundo, a palavra, o seu testemunho. A palavra tem que estar em mim. Terceiro, não amar as suas vidas até a morte. Renúncia. Isso aqui significa os vencedores do Apocalipse. 3 armas do crente: o sangue de Jesus, a palavra e não ama a sua vida até a morte. Quer dizer, é o que Paulo falou: estou crucificado com Cristo, né? Não vivo eu, Cristo vive em mim. Vamos mais um. Filadélfia nos ensina sobre, olha que interessante, hein? Vencemos o maligno. Sei que tem pouca força, tentando guardar a minha palavra, não negaste o meu nome. Isso aqui é interessante. São as armas ainda. A terceira arma da igreja como contador: não amar as suas vidas até a morte. Hein? Jesus um dia falou bem assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse cada dia sua cruz e siga-me, Lucas vai declarar cada dia, porque hoje de repente eu pego a cruz, amanhã eu pego a cruz, mas chega segunda-feira, deixa a cruz do lado. Aí Lucas vai dizer, não, cada dia eu trouxe a cruz. É isso aí, vamos assim. 12 tipos de crente no Apocalipse. Os vencedores estão de volta aqui, Esmirna, terceiro grupo de Sardes, Filadélfia. Agora eu vou para quem é perdido, hein? Eu sei que agora vai dobrar a atenção. Se eu me encaixar em qualquer um daqueles dos 9 grupos do perdido, eu tenho que repensar minha vida cristã.
para me preparar para ir batalhar. Vamos lá. 9 grupos que estavam em apostasia, foram derrotados. Primeiro, quem perdeu o primeiro amor. Esse aqui é pesado. Olha o texto de Apocalipse. Tem um contra ti que deixaste o primeiro amor. Depois, lembra depois de onde caíste, te arrepende, pratica as primeiras obras. Isso aqui é interessante. Então o grupo perdeu o primeiro amor, meu irmão. Vê se você encontra alguém, irmão, quando eu estava no primeiro amor era assim também. Mas por que você estava? Não, porque o tempo está amadurecendo. Ou é apodrecendo? Porque o primeiro amor quer estar em salvação. Se eu perder o primeiro amor, eu perdi a salvação. Irmão, quando eu estava no primeiro amor, eu estou perdido. Pode começar a orar para alguém que falou isso aí, eu vou falar. Foram derrotados pela doutrina de Balaão, olha, mas algumas coisas tenho contra ti. Já no segundo momento da igreja, ele segue a doutrina de Balaão, ensinar Balaão que é lançar tropeços antes de Israel. Se você for fazer uma averiguação, o que Balaão ensinou para Balaão? Balaão não conseguiu profetizar contra, mas ele ensinou separado. Aqui que é o problema. Nós temos uma jumenta aqui que o profeta não viu o anjo, mas a jumenta viu. Ela desviou, né? E foi pelo campo. Ele queria ir lá campo, nada, ele queria o prêmio da justiça, o caminho da justiça. A jumenta aqui sentava num caminho estreito. Ela foi para um lugar estreito. Quem falou que ele gostava de caminho estreito? Ela teve um caminho mais largo. Os Balaãos da autoridade. O que ele lançou? Depois a Bíblia diz que quando o anjo chegou, a jumenta cai e se abaixa. Irmão, o jumento se abaixando de joelho. A jumenta ensinando o profeta a orar. A jumenta de joelho ensinou o profeta a orar. Mas qual é o ensinamento que Balaão tem? O ensinamento de Balaão que ele lançou Balaque, ele pegava as mulheres midianitas e colocava no meio do povo de Israel, chamando eles para cultuar, para fazer um culto da Baal Peor. Baal Peor é o culto regado da prostituição. É como se fossem as mulheres chamando o camarada para se deitar com ela, para fazer uma orgia com ela. Era isso que acontecia. O historiador fala que elas apareceram com muita pouca roupa, já para incitar mais isso, para conseguir fazer a coisa andar mais. Essa é a ideia. O pessoal com pouca roupa, você vai saber cuidar. A apostasia, por causa da doutrina nicolaítas. Tens aí que segue a doutrina nicolaítas. Se você pegar a palavra nicolaítas, você vai encontrar a igreja do povo. A vontade do povo. São pessoas que acham que a igreja é responsável por fazer a vontade do povo. Eu não vou nem comentar que isso aí é uma autoridade hoje. Jezabel derrubou, tem um contra ti que tolera Jezabel, tem contra ti. Contra Jezabel já está contra ela há muito tempo. Agora tem um contra ti, liderança da igreja, que tolera Jezabel, mulher que desprofetiza, seduz meu servo, prostituir coisas, comer coisas sacrificadas aos ídolos. A doutrina de Jezabel, ela gostava de pintura. O texto diz em 2 Reis 9:30: depois veio Jeú a Jezreel, e ouvindo Jezabel, pintou em volta os olhos, feitou a cabeça e olhou. Então ela gostava de pintura. Logo em seguida, ela não queria guardar os velhos conceitos e padrões. Agora, pois, manda reunir a mim, todo Israel, no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, que come na mesa de Jezabel. Então os profetas de Baal estavam na mesa de Jezabel. Então ela veio com um culto a Baal, mas não abandonou o culto a Baal, ela continuou. É um pessoal que vem do mundo trazendo o mundo junto. Sai do mundo, mas o mundo saiu deles. Sai da Babilônia não saiu deles, é o problema de Jezabel. E só pensava nas coisas materiais. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, incitava. O campo lá que não pertencia a ela, teve que pertencer. Pensava em coisa espiritual, material. Vamos lá. Tinha o nome de que estavam vivos, mas estavam mortos. É um problema, hein? Ao anjo da igreja sai, tem nome que os 7 Espíritos de Deus são estrelas, com as tuas obras. Tem nome de que vive, mas está morto. Pensou, meu? O camarada é conhecido como difutão espiritual. Efésios 5,14: desperta o que dorme, levanta dos mortos, Cristo esclarecerá. Em Sardes tinha um grupo que estava para morrer. Ser vigilante, confia um resto que está para morrer. Esses enfermos na fé, isso aqui é complicado. Pessoas que estão enfermas na fé, é um pessoal que só vive sem paciência, reclamando, né? Dependendo da enfermidade, contaminar quem está próximo, né? Aí logo em seguida tem uma infecção hospitalar aí o pessoal fica fraco na fé, daqui a pouco ele vira um perdido na fé. Irmão, fraco na fé é uma coisa, enfermo na fé é outra, caído na fé é outra. Eu tenho que saber separar até onde vai. Porque às vezes eu estou defendendo um caído na fé, falando, não está fraco na fé, não, ele já caiu na fé. Então eu tenho que
que saber fazer essa adaptação. Bem, vamos mais um break que essa história é os endemoniados, tem um pessoal que assim, ó, eles que farei que são na sinagoga de Satanás. Ó, que lá no Apocalipse parece um pessoal que chama sinagoga de Satanás. Depois, ó, tem uns aí que são chamados profundezas de Satanás. Olha, Apocalipse 2:24, profundezas de Satanás. O outro, onde está o trono de Satanás? Lá embaixo, onde Satanás habita. Já pensou, meu irmão? No meio da igreja tinha gente que era sinagoga de Satanás, trono de Satanás, profundeza de Satanás, e onde Satanás habita, misericórdia. Uma loucura. Só essa turminha aí que diz que é crente, mas é maçom, é macumbeiro, de camuflado. Esse pessoal, você tem uma turminha, essa turminha, tem uns demoniais, estão lá para resolver o negócio, né? Resolver para atrapalhar a obra de Deus, para resolver com o lado do inimigo, né? Os mornos. Veja as obras, não é frio nem quente. Se fosse frio, quente era bom, mas é morno. Vou vomitar tiro na minha boca. Esse morno aí, a palavra morno, isso é complicado, hein? Isso aqui é complicado. Tinha um monte com águas térmicas. Eles fizeram um encanamento até lá em cima e pegavam água quente lá em cima do monte. Na medida que eles iam trazendo água quente pela tubulação, ela ia esfriando. Quando ela chegava lá na cidade, ela já chegava morna. São pessoas que começaram pegando fogo, começaram quente, mas no meio do caminho eles vão perdendo o calor. Bem, complicado, hein? Deus falou assim, se multiplicar em cuidado, amor de muito esperar. A palavra psiquiza, de esperar, perdeu o calor, perdeu o fervor, perdeu o zelo, a seriedade e o temor. Só perder devagar. Fechou, mais um. Os materialistas, ó, rico sou e estou enriquecido, nada deu falta. Jesus fala, não sabe não, coitado, miserável, para não serve novo. Aí Jesus deu um conselho. Conselho o quê? Comprou provado no fogo, mas o quê? Colírio e vestes. 3 conselhos Jesus deu, daqui a pouco não voltando no conselho. Bem, essa é a ideia. O pessoal fechava. Engraçado que para Esmirna, Jesus falou, olha, tu é pobre, conheço a pobreza da tribulação, tu és rico. E lá para, né, Laodiceia, diz rico sou, estou enriquecido. Jesus falou, coitado, miserável, qual o século perseguido. O que nós temos aqui? Que pobreza material não significa pobreza espiritual. E nem riqueza material significa riqueza espiritual. Tem pessoa que é pobre, mas é rico diante de Deus. E outros são ricos e são pobres diante de Deus. Também não significa que não pode ter um pobre espiritual. Pode ter também, como homem tem. E tem um rico também, rico espiritual. Também tem. Então, mas é interessante saber que uma coisa não significa a outra. Já que a doutrina do neopentecostalismo vai falar que se você está bem aqui na terra, você está aqui no céu. Mas já quebra essa mensagem. Neopentecostalismo. Aconselhamento. Queridos, olha só. Eu não posso andar segundo conselhos simples. A Bíblia diz, ó, tinha um pessoal que andou segundo os conselhos da Cajacá, porque sua mãe era conselheira bem. A mãe era do caminho da Cajacá, quer dizer, era aconselhada por Jezabel. Eu não sou alguém aconselhado por Jezabel. Quem é sua conselheira? GG. GG. Conselho de Laodiceia. Jesus deu 3 conselhos: ouro provado no fogo, vestes brancas e olhos. Bem, ouro provado no fogo. Isso aqui é o primeiro passo, hein? Ouro provado no fogo. Eles colocavam uma peça de ouro para ser trabalhado, colocavam uma peça dentro, depois que o ouro simplesmente entrava num processo que ficava bem leve, colocava uma peça dentro, toda impureza grudava naquela peça e o ouro ficava mais puro. Quer dizer, o próprio Jó dizia, se o Senhor me provar, sairia como ouro. 23:10 de Jó. Vestes brancas, olha que engraçado, hein? Em todo o tempo sejam alvas suas vestes, nunca falte óleo sobre sua cabeça. Olha que interessante, Apocalipse assim, foi-lhe dado que vestir de linho fino, puro, transparente, que são justiça do santo. Então quando eu ando direito, o céu faz camada de roupa branca. Agora se eu não andar direito, não tem problema. Bem, são os conselhos que a Bíblia vai nos dar. Logo em seguida tem mais um conselho, que é o ouro provado no fogo, vestes brancas e agora o colírio, ungir os olhos. Né? E existem pessoas que conhecem, que tem um colírio, conseguem ver o sobrenatural. Isaías estava dando um tempo, e estava todo mundo lá na sinagoga, os judeus olhando o quê? Olhando as vestes do sacerdote, os utensílios do tabernáculo, mas a Bíblia diz que é isso, eu vi os céus abertos. Eu vi o quê? O que você está vendo? Eu vi um trono, e acima do trono, os serafins, tinham 6 asas, com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e diziam para os outros, Kadosh, 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 Yahvé Sabaote, que é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Então Isaías conseguiu ver o que ninguém estava vendo. O historiador falou que de repente deu um grito lá atrás, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas que isso, rapaz? Ninguém entendeu nada, mas
os espíritos guardam, hein? Enquanto ela dormir, só vê a novela. Eu falei de Vasco, o pessoal vendo a glória de Deus, né? Para quem fica aí, para algumas coisinhas vão acontecer, tanto que vão procurar a morte, não achar, são 7 selos, trombetas e as taças, né? Vamos mais um, aí. As 3 ceias, vou encerrar aqui, as 3 ceias do Apocalipse, hein? A primeira ceia, esse que estou à porta e bate, a igreja, hein? Esse que estou à porta e bate. O pessoal está ceando sem Jesus. Se alguém abrir a porta, eu entrarei ceia com eles. Ceando sem Jesus. Segundo grupo, as ceias vencedores. Deve entrar as chamadas ceias boas do Cordeiro no céu. Só vai passar a ceia quem vai matar. E quem fica na terra? A terceira ceia do Apocalipse. Aonde que estava um sol, diz, um grande voz, todas as aves que voavam no meio do céu. Vinde e juntemos a ceia do grande Deus. Que ceia é essa? Aqui, para com mais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, a carne dos que estão sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e céus, pequenos e grandes. Quem ficar aqui vai ter tanta morte após o arrebatamento, que quem ficar aqui não vai ter cemitério pronto para todo mundo. Então as aves vão vir e vai ter o que nós chamamos da ceia do grande Deus, aonde que os aves de rapina vão comer os cadáveres, e aí Deus fala, essa ceia é minha ceia, a ceia dos derrotados. Quem ficou no arrebatamento, quem quiser ficar para ver se vai ser, como é que vai ser, eu prefiro a ceia assim, mas importante, né? Bem, queridos, nós temos aqui segredos do Apocalipse. Essa aula vai continuar no futuro, daqui um dia nós vamos voltar nela, tá? Mas vamos encerrar aqui a aula do Apocalipse, na primeira instância. Isso. Logo em seguida nós vamos estar continuando aí. Tá bom, gente? Grande problema de quem vai estudar o Apocalipse é que começa no Apocalipse, que é o maior erro. Quando eu começo o Apocalipse, eu vou sair de tudo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, com a sociedade, e vou querer jogar dentro do Apocalipse. Aí por isso nós temos muita coisa hoje que beira o quê? Aí eu penso assim, eu entendo assim, eu achei assim, e aí esse monte de achismo vai fazer o Apocalipse virar um livro meio místico, sem precisar. Então a matéria que nós vamos estar trabalhando agora no início dessa aula é simplesmente comentando o Apocalipse, na primeira instância, sem o livro do Apocalipse. Eu preciso sair de outros livros da Bíblia e chegar no Apocalipse, mas saindo de outro lugar. Então a plataforma, eu vou sair de um outro livro. Então vamos lá, nós temos aí um material, o dia da sua vinda. Malaquias vai falar bem assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Ele será como fogo do ouvires e como sabão dos lavandeiros. Bem, aí eu coloquei dois textos aqui sobre a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus vai se dividir em 2 elementos. Nós temos o primeiro texto: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Bem, esse todo olho verá aqui vai ser uma parte da vinda de Jesus após o arrebatamento. E para o arrebatamento, está aqui, 1 Coríntios 15, 52, no abrir e fechar de olhos. Então, no abrir e fechar de olhos, ele vem buscar a igreja. E todo olho verá, ele já vem com a igreja em glória. No abrir e fechar de olhos, ele vem buscar a noiva. Todo olho verá, ele já vem com a igreja já casada. Ele já vem com a esposa. No abrir e fechar de olhos, ele vai chegar para buscar o povo para o arrebatamento. Logo na segunda etapa, todo olho verá, vai ser o que nós conhecemos como julgamento das nações. Ele vai vir já no contexto das nações. Então é importante dividir a volta de Jesus em 2, né? A primeira como noivo, a segunda ele já volta a casar. Na primeira vez ele volta a buscar a igreja, na segunda ele volta com a igreja. Na primeira ele vem nas nuvens, na segunda vez ele pisa o que nós chamamos de Monte das Oliveiras, e aí quando ele pisar, ele vai aproveitar e vai fazer o que nós conhecemos como o julgamento das nações, aquele termo Vale de Josafá, que é o julgamento das nações. De um lado ele vai separar nações bodes, do outro lado nações ovelhas. Bem, as nações ovelhas são as que ajudaram Israel, as nações bodes são as que não ajudaram Israel. Bem, num dado momento nós temos o quê? Dentre as nações ovelhas e dentre as nações bodes, vai se cumprir aquilo que a gente até conhece como pregação, ainda que às vezes é mal aplicado,
Está aqui, ó. O capítulo 25 de Mateus, o versículo 32, diz assim: todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bode e as ovelhas. Bem, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à direita: vinde benditos, meu Pai. Então isso aqui é para quem ficou no arrebatamento, e quando Jesus voltou agora, não para buscar a igreja, a ver com a igreja, ele vai separar as ovelhas de um lado e vai dizer para as nações, ovelhas: vinde benditos, meu Pai. Então quando você vê o pregador dizendo assim, vinde benditos, meu Pai, dizendo que a igreja vai ouvir isso, ele está errando, porque na verdade ele tá misturando as coisas. O vinde bendito, meu Pai, é para as nações, ovelhas. Bem, mas não é todo mundo que é daquelas nações que vai ter oportunidade. Bem, aí o próprio Senhor vai escrever assim: olha, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava enfermo, me visitaste, e estava preso, fosse me ver. Então, eram pessoas boas que estão nas nações, ovelhas. Essa que é a ideia inicial. No segundo momento, nós temos aqui o leão da tribo de Judá, que lá em Gênesis vai falar Judá, quando a Bíblia diz que nós vamos encontrar Jacó, depois que virou Israel, ficou um profeta, chamou seus filhos e foi profetizando sobre a vida de cada filho. Bem, quando ele chegou em Judá, ele falou assim: ó, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, ó, o leão de Judá aqui, ó. Da presa subiste, filho meu, chamado de filho, um leãozinho chamado de filho. Encurva-te, deite-se como leão e como leão velho, quem o despertará? O cetro, bem, a palavra cetro é a autoridade de um rei. O cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentro dos seus pés, até que venha Siló. Bem, e ele amarrará o teu jumentinho a vide, o filho da sua jumenta sempre mais excelente. Lavará a sua roupa no vinho, e a capa do teu sangue de uvas. Então tem uma mensagem aqui em cima do que nós conhecemos como leão da tribo de Judá. Aí lá no Apocalipse vai aparecer que Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 5. Bem, nós temos um outro termo que também sai do Antigo Testamento. Olha aqui: os ossos transportados para a terra prometida. Diz a Bíblia que José, e diz José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir essa terra, referindo-se ao Egito, para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram e puseram um caixão no Egito. Bem, esses ossos transportados aqui apontam para o arrebatamento, como quem morreu em Cristo, ou vai ser, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro e vai ser transportado para a verdadeira terra prometida. Porque aquela terra prometida na época de José, é aquela terra prometida que nós conhecemos, né? O povo chegou lá, tiveram que vencer batalhas na época de Josué. Bem, mas aquilo só era uma alusão para a verdadeira terra prometida, que é a nossa terra, que nós estamos caminhando para ir para lá. Que o próprio Senhor vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Bem, Paulo, quando vai falar para Filipenses, vai falar assim: ó, mas a nossa pátria está nos céus. Então ele vai te falar sobre uma pátria celestial, o significado desses ossos de José. Num terceiro momento, vamos encontrar o que é a árvore da vida. É engraçado essa história da árvore da vida, que está no... Olha que interessante: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra que for tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui é interessante, que para mim entender sobre a árvore da vida que está lá no Gênesis, eu vou ter que ir na primeira instância em Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai dizer assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que está o homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Bem, aquilo que nós chamamos de jardim do Éden, hoje está chamando ao paraíso. E aqui que é interessante: hoje o paraíso já não é
aqui na terra, como era no Éden na época. Agora é o terceiro céu, olha aqui, ó. Então aquilo que nós conhecemos como Jardim do Éden, hoje está no terceiro céu, e nós chamamos de paraíso. Agora olha no Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a promessa para os que vencerem ali em Éfeso, e no contexto de toda a igreja, olha: ao que vencer, dali de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então a matéria é o seguinte: aquilo que estava na terra na época do Adão, na época da Eva, hoje nós vamos encontrar o que? No terceiro céu, que é no paraíso. E aonde que, o que tem lá no paraíso? A árvore da vida. Então quando a igreja vencer, chega lá e vai participar da árvore da vida. É aquilo que estava acontecendo na época. Nós temos uma matéria aqui que normalmente, olha que interessante, as pragas do Egito, né, tem uma alusão lá no Apocalipse. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha mandado. Arão levou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos do servo, todas as águas do rio se tornaram em sangue. Olha, água se transformando em sangue. Lá no Apocalipse capítulo 8, versículo de 8 a 11, assim: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa semelhante a um monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. Bem, essa terça parte do mar se transformando em sangue é uma questão muito interessante, que fala sobre a trombeta, que é o segundo anjo. Logo seguinte aqui, o capítulo 16: e o segundo anjo derramou a taça sobre o mar e tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a taça dos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Bem, aquilo que aconteceu no Êxodo, na época das pragas do Egito, podem ser comparadas como apenas uma prévia ou como um exemplo daquilo que Deus vai fazer ali, que nós chamamos na grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Então isso é muito interessante, porque as pragas que Deus fez no Egito, era como Deus falando assim: ó, eu vou deixar um registro aí que eu tive, já fiz, e vou fazer de novo. Olha que interessante essa matéria. Logo em seguida, eu trouxe um material sobre a alegria dos vencedores. Malaquias capítulo 4, ele vai falar assim: mas para vós, os que temeis o meu nome. Então não é qualquer um, é aquele que teme. Os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis, saltareis como bezerros da estribaria. Bem, uma outra tradução diz: como bezerros que são libertos da estribaria. É interessante que quando se aprisiona um bezerro e quando liberta, ele faz uma festa. Ele não sabe se joga no chão, não sabe se pula, não sabe se roda para um lado, sai rodando, sai dando calor para um lado para o outro. Isso é interessante, pinóide de um lado, pinóide para o outro. O que é isso? É uma alegria que tem o bezerro. Bem, o termo em Malaquias, o profeta viu a igreja chegando no céu com a festa parecida com um bezerro que é liberto da estribaria. Então a alegria dos vencedores. Mais uma matéria: o exército com bandeiras. Bem, o exército com bandeiras. Cantares Salomão 6,10: quem é esta igreja que aparece como uma alva brilhante, a alva do dia, formosa como a lua, porque ela reflete o brilho do sol, e Jesus é o sol da justiça. Brilhante como o sol, porque vai receber agora um corpo de glória. Terrível, outra tradução está formidável, outra tradução imponente, como um exército com bandeiras. Aí você vai estar na história de Israel, você vai descobrir que quando o exército vence a batalha, o exército de Israel ele volta com as bandeiras fazendo festa. Então todo mundo que vê um exército balançando bandeira sabe: o povo de Israel venceu a batalha. Bem, a igreja vai chegar no céu, parece semelhante a um exército de israelitas, como quem diz: vencemos, um exército com bandeiras. Bem, olha o Apocalipse 2,7: ao que vencer, dali de comer da árvore da vida, que está no paraíso. Apocalipse 2,11: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,17: ao que vencer, dali de comer o maná escondido, dali uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, a qual ninguém conhece, não aquele que recebe. Bem, essa pedra branca, normalmente, quando alguém era levado diante dos tribunais, todos achavam que ele era culpado, e quando ele era inocentado, ele voltava com a pedra branca na mão. Quando ele voltava com a pedra branca, todo mundo falava: é inocente. Lá no céu a igreja vai receber uma pedra branca. Então, chegou no céu uma pedra branca, como quem diz: sou inocente. Apocalipse 2,26: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade, darei poder sobre as nações. Apocalipse 3,5: ao que vencer será vestido de vestes brancas,
de maneira nenhuma riscarei o seu nome, ou melhor, o seu nome no livro da vida, e confessarei diante do seu Pai, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bem, Jesus disse: aquele que me confessar na terra, eu confessarei diante do Pai e dos anjos. Bem, agora em Apocalipse ele está continuando a mesma colocação, olha, mas não é só confessar não, confessar é fácil. Aquele que vencer, ao que vencer, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Que é isso? Nós temos aí o termo em Apocalipse 3,5. Então quem vencer? E se eu não vencer? Agora vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer as ciladas do inimigo e vencer a própria carne. Ao que vencer. Bem, ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também meu novo nome. Apocalipse 3,21, ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. E por fim, Apocalipse 21,7, quem vencer dará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Bem, vocês estão vendo que para o pai falar, esse é meu filho de verdade, é só para quem vencer. Hoje eu falar, sou filho de Deus, claro, a gente acredita nessa colocação. Existem os filhos da ira, filhos da perdição, filhos do diabo, existe filho da desobediência, filhos de Belial, existe filho rebelde, filho pródigo, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Paulo vai escrever em Éfeso, olha, amados, sejam imitadores de Deus como filho amado. Bem, quem ouviu a frase filho amado foi Jesus quando estava fazendo a vontade do Pai. Aqui no Apocalipse, quem vencer dará todas as coisas, serei seu Deus, será o meu filho. Deus está dizendo, olha, para me confirmar que é filho tem que vencer. Chegou aqui, eu confirmei, é filho. Olha que interessante essa patente. Então, é uma exegese que encurta, mas dá para entender. Aqui está uma alusão, o cálice da ira de Deus sobre essa terra. Após o arrebatamento, o que vai acontecer vai ser o cálice da ira de Deus sobre essa terra. Bem, vai ser uma questão muito triste, porque dentro de cada um vai ter uma verdade. Eu não estava preparado, que é um tema aí usado, deixados para trás. Muita gente vai estar deixado para trás. Bem, o deixado para trás é só o início, mas as grandes catástrofes vão acontecer. Selos, trombetas, taças, grandes catástrofes. E tem o pior da história, a tristeza de fiquei para trás. Todos vão estar falando, alguma coisa tinha em comum entre o povo que subiu. Eles serviam ao Jesus da Galileia. Vamos mais um. Subindo ou descendo. Olha, um dia alguém me disse o seguinte: Moabir, essa história de subir, descer, como é que existe? Falei, existe. Como é que eu vou saber que o céu é para cima, o inferno é para baixo? Será que isso não é mito, não? Bem, nós temos um texto aqui, Provérbios 15, versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, e para o que se desvie do inferno, embaixo. Olha, bem claro, caminho para a vida, para cima, e o inferno, embaixo. Olha que interessante isso aqui. Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas esqueceu de Deus, porque tem uma mania, tem umas pessoas que falam assim, irmão, e aquelas nações que não aceitam a pregação do Evangelho? Esqueceram de Deus, velho. Está ali escrito que onde que eles estão indo. O endereço deles está ali, Salmo 9, 17. Esqueceu-se de Deus? Tá bom. Bem, coloquei o material sobre o inferno só para ter uma alusão. O parque residencial Fogo do Inferno, a turma, né? É o que a gente brinca que fala que é o caldeirão, né? Bem, quem for para o inferno vai ser vizinho. Mitologicamente, eu não estou dizendo que o nome desses demônios são isso, mas mitologicamente, Exu Caveira, Exu Capa Preta, Trancar a Rua, essa turma aí que é da mitologia. Bem, a Bíblia vai chamar de quê? Hostes, espíritos malignos, potestades, principados. Bem, vai ser vizinho dessa turma. Agora quem ir para o céu é vizinho de anjo, arcanjo, querubins, serafins, o próprio Senhor, cidade celestial, paraíso, ruas de ouro. Bem, está vendo que a vizinhança é bem diferente. Mas nós temos aqui, depois de 7 anos, o retorno da Sulamita. Cantar de Salomão, capítulo 6, versículo 13. Volta, volta, ó Sulamita. Bem, a Sulamita, para voltar, ela teve que ir. A Sulamita é um símbolo da igreja. Após a igreja sobe, né? A simbologia no livro de Cantar de Salomão, Sulamita é um símbolo da igreja.
né? Que era a serva, que era a noiva, a que foi conquistada e valorizou o noivo. Bem, aqui está a matéria. Volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. Quem ficar no arrebatamento, na mente dele vai estar: como é que será que estão os crentes? Será que eles estão em festa mesmo? Será que era a rua de ouro? Será que eles receberam o tal do corpo de glória que eles falavam mesmo? Como é que será que esse corpo? Será que eles vão voar igual aos anjos? Bem, Jesus falou que será semelhante aos anjos. Mas como é que vai ser isso aí? Então vai ter uma pergunta, uma interrogação no mundo que ficar no arrebatamento. Bem, aí o Cantar de Salomão tem uma visão sobre isso tudo. E narrou em Cantar de Salomão: volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. Aí vem o noivo dizendo: por quê? Por que olhas para a Sulamita? Outra tradução: por que quereis olhar para a Sulamita como quem olha para a dança de Manaim? Outra tradução: como quem olha para a fileira de 2 exércitos. Bem, a palavra Manaim, ela significa dança de anjos ou fileira de exércitos angelicais. Bem, a igreja vai estar nessa alegria, semelhante aos anjos, semelhante ao exército. O que nós temos aqui na primeira instância? Nós temos aqui essa questão de guerra espiritual. Bem, se eu for um bom soldado, a tendência está aparecendo como a dança de Manaim ou como fileiras de 2 exércitos. Bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, assim: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Bem, é corpo de glória. Nós temos aqui o aparecimento da arca, lá em Jeremias capítulo 3, versículo 16: sucederá que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem delas o lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra. Bem, a arca foi perdida no cativeiro babilônico. O povo foi em cativeiro babilônico, foram 3 levas, o povo foi em cativeiro, a arca foi embora. Quando chegou na época do templo de Zorobabel, que no caso eles montaram o templo sem a arca. Bem, aí vem uma mensagem aqui: um templo sem a arca, fala sobre religiões sem a glória de Deus, sem dons espirituais, sem derramamento do Espírito Santo. Logo na segunda instância, nós temos o que? O povo perdeu a arca onde? Perdeu na Babilônia. Aí vem a mensagem: onde que se perde a arca? Normalmente é na Babilônia, normalmente é no pecado, normalmente é na falta de vigilância, normalmente é na falta de uma boa postura, na falta de temor. Bem, mas aqui que está uma matéria legal. Olha só, no Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz assim: e abriu-se-lhe o céu, o templo, abriu-se no céu o templo de Deus, abriu-se no céu, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Bem, no Apocalipse vai aparecer o templo de Deus e a arca da aliança está lá. Então o Apocalipse vai fazer um fechamento de um assunto que ficou aberto desde Jeremias. O livro de Apocalipse vai estar narrado. Bem, existem pessoas que acreditam que lá no céu tem um templo parecido com um tabernáculo. Aí nós temos o texto em Êxodo 25, versículo 9 e 10, assim: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado e de 1,5 côvado de altura. Bem, nós temos o que? A arca era o caixote, bem, era de acácia, mas era revestido de ouro. Mas a Bíblia diz que Deus mostrou tudo modelo para Moisés. Alguns acreditam então que Moisés teve uma visão do templo, da casa, da glória de Deus, e com a arca lá, e simplesmente reproduziu aqui. De qualquer maneira, essa visão do modelo de Deus é interessante. Ele fez com base, ele não inventou nada, ele fez com base no que estava no modelo. Bem, andava aqui na terra, mas sabia o que estava lá em cima de modelo no céu. Essa é a visão do homem de Deus espiritual. Ele está aqui na terra, pisando na terra, mas parece que a cabeça dele está acima das nuvens, parece que ele está diante da glória. É o que Isaías apareceu: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Bem, todo mundo está vendo cadeira de templo, os utensílios do tabernáculo, e cadê Isaías? Isaías está vendo o trono de Deus. Enquanto alguém está
normal, está na vida natural. Isaías está tendo visões de Deus, ele viu o trono, ele viu o Senhor. A Bíblia diz que ele viu serafins que tinham 6 asas, 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, 2 voavam. Dizia em hebraico, Kadosh, 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 Yavé, Yavé de Sabaote, que significa para nós, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Bem, a arca vai aparecer no céu. Aonde perdeu a arca? A glória da última casa. Eu falei uma vez aqui, que diz em Ageu capítulo 2, versículo 9, a glória desta última casa. Todo mundo fala da segunda casa, já virou tema de festa, já virou tema de hino, já virou tema de pregação, a segunda casa. Aí o camarada vai reformar a casa dele, ele fala para a esposa, meu bem, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. O cabra compra lá, aluga um ponto para botar a igreja, quando ele troca daquele ponto para um outro ponto maior, ele fala, a glória da segunda casa é maior. Bem, mas em tradução nenhuma no português da segunda casa, a glória desta última casa. Bem, eu vou pegar casa por casa até chegar na última. Por quê? Porque nós temos o templo de Salomão, que na verdade, antes de Salomão, na época dos patriarcas, eles construíam um altar. Aquilo ali era a simbolizar a casa de Deus. Quando uma pedra no altar de Jacó, ele já dizia, quão terrível este lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Bem, e nós estamos aí. Agora, quando chega na época do deserto, nós temos o tabernáculo, porém é uma casa móvel. A primeira casa edificada foi o chamado Templo de Salomão. Bem, e foi um templo fantástico, luxuoso. E diz a Bíblia Sagrada que no dia de inauguração, Salomão se colocou em orar. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu, sacerdote não aguentava de pé, o povo todo olhando o fogo. Quando chegou na época de Zorobabel, lá na frente, depois do cativeiro babilônico, a casa era menor, não tinha arca e não desceu fogo do céu. Os novos falaram que beleza, o tempo ficou bonito, mas a turma mais velha que tinha visto a primeira casa, a Bíblia diz que eles choraram de tristeza. Então a segunda casa não foi essa coisa toda. Bem, nós temos o templo de Herodes, mas Jesus falou, quando os discípulos viram a suntuosidade do templo, Jesus vira para ele e fala assim, tudo bem, é bonito, mas não ficará pedra sobre pedra. Aí alguns acreditam, não, essa casa somos nós que somos o templo do Espírito Santo. É bem verdade que nós somos casa de Deus. Quando o camarada é batizado no Espírito Santo, alguém fala, a casa se encheu de glória. Bem, eu acredito que a casa se encheu de glória, eu só não acredito que é a última casa. Bem, por ocasião do arrebatamento, alguns vão falar bem assim, a casa se encheu de glória. Eu acredito, não recebeu um pouco de glória, mas a última casa está aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, o versículo 22 e 23, diz assim, sobre a cidade, a nova Jerusalém, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Bem, essa é a última casa. Qual é o templo? O Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro a sua lâmpada. Bem, então qual é a última casa? A Nova Jerusalém. Então o Apocalipse vai responder uma questão que está em Ageu. Mas se eu saio de Ageu, lendo o livro de Ageu, e querendo entender, eu vou entender o Apocalipse. Então é importante a gente fazer esse paralelo. A segunda casa não existe. A glória desta última casa será maior do que a primeira, a Nova Jerusalém. Bem, vamos mais uma? Bem, coloquei aqui um exemplo aí, né, de desenho sobre a Nova Jerusalém. Vamos lá. Logo em seguida nós temos Enoque. Enoque, o nome Enoque já tem um segredo, né? Ele era aprendiz e ele era professor. Bem, nós temos o texto aqui, ó, viveu Jared, depois que gerou Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. Enoque tinha irmãos e irmãs. Bem, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Bem, até 65 anos Enoque era uma pessoa normal. Mas a Bíblia diz o seguinte, ó, e andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. Depois que Matusalém aparece, Enoque agora cria uma nova postura de vida. Agora não, agora que meu filho nasceu, eu vou andar com Deus. Bem, andou quantos tempos? 300 anos. Eu vi alguém dizer bem assim, irmão, quem anda direito com Deus, quem fica na bênção, chega na estatura de varão perfeito igual a Enoque, Deus mata. Bem, Enoque chegou na estatura de varão perfeito e andou 300 anos. Então essa colocação é perigosa. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. Quer dizer, depois de 65 anos a vida dele foi diferente. O nascimento de um filho para Enoque foi um marco para uma mudança de vida. Bem,
Isso acontece com pessoas, depois de acontecer alguma coisa na vida dele, ele resolve ter uma vida diferente com Deus. Isso é importante. Bem, logo em seguida diz assim, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Olha, quem anda muito com Deus, Deus toma para si. É um símbolo da igreja no arrebatamento. Nós estamos aqui servindo a Deus, andando com Deus, falando com Deus, valorizando a palavra de Deus, a vontade de Deus, o Espírito de Deus, as questões, as prioridades de Deus. Bem, aí a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si, e vai acontecer isso aí. O arrebatamento da igreja vai ser simbolizado na figura de Enoque. Bem, se Enoque for levado ao céu sem provar a morte, o arrebatamento da igreja vai ser semelhante. O povo vai ser levado ao céu sem provar a morte. Mas olha o texto, Hebreus 11:5 diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado. Quer dizer, procuraram ele, só não acharam. Porque Deus o trasladara. Tem um povo que vai procurar. Cadê aquele pessoal que cantava bonito? Cadê aquele pessoal que pregava a Bíblia Sagrada? Cadê aquele pessoal que tudo que fazia de errado eles queriam fazer, que dizia eles que Deus ia levar eles? Sumiram. Aí vão procurar, mas não vão achar, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Bem, antes de ser trasladado eu tenho que agradar a Deus. Aí entra o problema, aquela turminha que fala, não, na última hora Deus se vira. Não, se vira, na última hora Deus deixa para trás. É aquele texto em Cantares de Salomão 5. Eu ia abrir o meu amado a porta, mas quando eu abri, botei a mão na maçaneta, abri, meu amado tinha se retirado. A noiva que guardou o coração não guardou o resto da vida. O que aconteceu? Ficou para trás. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo de 2 a 6. Bem, agora nós temos o final, Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Bem, olha, Enoque, ele viu o que? Ele teve uma visão do Senhor vindo com milhares de seus santos. Ele teve uma visão da igreja vindo com Jesus, da volta de Jesus com os seus santos. Olha que interessante. Agora, ele testemunhou acerca desses quais? Vamos lá, nós temos aqui, desses quem? Um grupo que não estava preparado. Enoque fala sobre um grupo que não estava preparado. Estes que não estavam preparados ficaram para trás. Deus que nos livre. Bem, coloquei um material aqui, ficarão de fora os cães. Bem, eu leio Apocalipse, ficarão de fora os cães, mas aí de repente eu falo, mas não entendi quem são os cães. Será que é o Doberman? Será que é o vira-lata? Será que é o Poodle? Será que é o Baseco? Mas que cachorro que deve ser? Ficarão de fora os cães. Olha que interessante. Isaías 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães gulosos que não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados, gostam do sono. Eles são cães gulosos que não podem se fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, um por sua parte. Bem, nós temos aqui Isaías dizendo que atalaias e pastores, na época de Isaías, na época antes do cativeiro babilônico, eles eram considerados como cães gulosos. Bem, então quando diz o Apocalipse, ficarão de fora, os cães gulosos são talvez obreiros. Vamos ver aqui, Paulo escreve para Filipenses capítulo 3, versículo 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Bem, os maus obreiros são simbolizados como cães. É aquela pessoa que tem um chamado, mas não valoriza o chamado, não prioriza o chamado, não se prepara para o chamado, e quando faz, acontece que faz no estilo de Jeremias: maldito é o que faz a obra de Deus relaxadamente. 48, versículo 10 de Jeremias. Aí faz mal feito. Apocalipse vai falar assim: o que vai acontecer com a turminha? Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Olha, diz que agora para trás teve um dia, tal do 1º de abril, o pessoal fala: o dia da mentira, e conta a mentirinha santa. Não conta a mentirinha santa não, porque a mentirinha não é santa. Muito pelo contrário, a mentirinha profana e dá um caldeirão. Bem, Exó e Quines. Aqui nós temos aqui os cães, Quines. A palavra Quion, a raiz, cachorro, metáfora, pessoa de mente impura. Então uma pessoa, um cão, pode ser uma pessoa também com mente impura. Já viu aquela pessoa que tudo leva para o lado impuro, lado profano, piadas
com duplo sentido ou com sentido claro, levada para a prostituição. Bem, pessoa impudente. Olha que interessante. Isso aqui é interessante. Então, os cães também não são só maus obreiros, são pessoas também que estão com a mente impura e pessoas impudentes. Então, mais um. Nós temos aqui um material assim, o homem das mãos curadas, Zacarias 13:6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas das suas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Bem, o Israel vai ficar no arrebatamento, é claro, eles vão aceitar Jesus, e quem não aceita Jesus vai ficar. E nós temos uma tendência a falar, não, o camarada é um judeu, ou não, o camarada não. Mas se não aceitar Jesus, no dia do arrebatamento não sobe, porque só sobe quem aceitar Jesus. Bem, então essa turma vai ficar no arrebatamento, ainda que de certa forma protegido, de certa forma, e vai ter um quebrantamento, Israel. Senhor, o Messias, mande o Messias, nos salva. E quando acontecer que acabar os 7 anos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai vir, mande o Messias, vai vir o Messias. Só que quando vai vir com a mão furada, vai vir com os pés furados. Bem, o profeta chamado Zacarias, ele profetizou o seguinte, e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá, são feridos que fui ferido na casa dos seus amigos. Que feridas são essas? João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejais incrédulo, mas seja crente. Tem pessoas que falam assim, irmão, eu não sou crente não, eu não sei o que não, mas o texto está dizendo, não seja crente. Eu não tenho nada contra a palavra crente não, ainda que tem as pessoas gostam de usar, irmão, crente, só até o diabo tudo bem, mas o diabo é crente ruim, porque ele ouve e não obedece, e ele já está condenado. Bem, mas o texto está aqui, não sejais incrédulo, seja crente. João 20, versículo 28, assim, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Bem, depois que ele viu a marca dos pregos nas mãos, aí ele Senhor meu e Deus meu. Isso aqui é interessante. Então, o homem das mãos furadas que vai aparecer no final da grande tribulação é o Messias. E aí o povo de Israel fala assim, pai, então nós crucificamos o Messias. Então era verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus. Então verdadeiramente a pregação da igreja estava com a razão. E aí vai ser a conversão nacional do povo judeu. Vamos lá. Bem, o juízo final é sempre um tema assustador. Eu peguei o texto em Apocalipse 20, versículo 11, assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Que livros são esses? Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Bem, quem aceita Jesus tem o nome no livro da vida. Ó o peso. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então tem livros aí mostrando obras, livro de atitudes, de postura. Vamos ver mais ou menos que livros são esses? Bem, Salmo 9, versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Coloquei alguns textos do Evangelho, que é a matéria nossa, o Evangelho, explicando sobre o juízo final. Vamos lá? Mateus 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Gente, Jesus está falando, se eu começar a chamar o outro de doido, apelidar o outro, esse aí tem um pessoal que gosta de chamar os outros de debilóide, esse aí é mongol, esse aí tem essas coisas aí. Acho que isso aí não vai ter problema nenhum. Bem, está aqui, começar com isso, diz a Bíblia que é réu do fogo do inferno. Mateus 7:2. Porque com juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, onde medir a vós. Olha que interessante, Mateus 10:15, Mateus 11:24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti. Bem, a questão do juízo é um negócio complicado. O ideal é deixar Deus julgar. Eu posso ajudar? Ajudo. Se eu não puder ajudar, não atrapalhe. Essa é a ideia. Porque se eu começar a me colocar como o juiz, me assentar e condenar, isso é complicado. Bem, a cidade de Corazim, e Betsaida, elas viram muitos milagres. Aí a Bíblia diz o seguinte,
mas haverá mais juízo para ti do que Sodoma e Gomorra. Porque se Tiro e Sodoma fossem feitos esse milagre, Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Mas, olha que interessante, existem pessoas que viram muitos milagres, e aqueles milagres simplesmente era para ter um arrependimento. E eles não entenderam aquilo. Então será que tem milagre que Deus está satisfeito, está tudo bem? E muito pelo contrário. E já pensou? Quer dizer, essas pessoas vão então perder a salvação porque não se consertaram, mesmo vendo milagres. E lá no inferno eles vão contar esse milagre. Rapaz, eu vi paralítico levantar, o outro eu vi morto ressuscitar, o outro eu vi cego enxergar. Mas você não mudou de vida, não? Mudei não, achei que estava tudo bem. Às vezes a glória de Deus, a manifestação de Deus, o milagre de Deus pode ser a última chance, como aconteceu com nós temos aí o conhecido como o primeiro rei de Israel, né? E é muito complicado, porque a glória de Deus veio sobre ele, Saul, veio sobre Saul, e era a última oportunidade. Logo em seguida ele lança sobre a própria espada. Então, quando ele profetizou Naiote em Ramá, Samuel 19, está tudo bem, que alegria, Saul está pegando, está profetizando, está pegando fogo, Deus está usando Saul. Ali era a última oportunidade de Deus falando, rapaz, ou vai do racha, ou é, daqui para lá. Então a glória de Deus pode ser um chamamento de Deus para a santidade. Bem, aquela cidade não entenderam assim. Mateus 12, 16, eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Bem, você já viu aquela pessoa que fala assim, vim jogar uma conversa fora? De vez em quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, eu vim jogar um papo aí, uma conversa fora, vim aqui, né? E aí automaticamente nessa conversa fora, a pessoa acha que é fora. Bem, pode ser fora da salvação, né? Fora do céu, porque a Bíblia diz que a palavra ociosa, né? Aí nessa palavra ociosa vem testemunhos, vem fofoca, vem palavrões. Os ninivitas resistirão no juízo com essa geração, que a condenarão, porque se arrependeram da pregação de Jonas. Bem, eis que está aqui quem é maior do que Jonas. É interessante, Jesus dizendo, Mateus 12, 41. Bem, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, quem não se arrependeu com a pregação de Jesus ou com a pregação do Evangelho, está pior do que os ninivitas na época do profeta Jonas. É interessante? Claro que é. Então a pregação, o camarada ouviu um sermão, mas depois vou esperar eu ficar mais idoso, vou esperar primeiro curtir a vida doidado, mas ouviu a pregação. Depois Deus me dá outra oportunidade, aquela pregação pode ser a última oportunidade. É interessante. Bem, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Isso aqui é interessante. Blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que não tem jeito. Mais uma, Marcos 6,11. E todos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saem dali sacudir o pó que estiver debaixo dos seus pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Bem, tem cidade que não quer ouvir Jesus, não quer aceitar o Evangelho. Você vai pregar lá, eles batem, dão paulada, dão pedrada, sacode o pé, meu irmão, não consegue. Fechou. Só de não querer, já está resolvido. Aí alguém fala, não, mas se tiver unção, eu vou ter que entrar em tudo quanto é cidade. Bem, Jesus teve cidade que não deixaram Jesus entrar. Será que Jesus estava sem unção? Então, é aí que está o problema. Hein? Jesus chega naquela cidade do demoniado de Gadareno, liberta o cabra, vai para os seus, quer dizer, conta para os seus, quer dizer, liberta famílias, e os camaradas chegam, olha, Jesus, muito bom, mas o senhor podia ir embora, viu? Por causa de quê? Porque ele mexeu nos porcos. Tem gente que prefere os porcos que Jesus. Ué, se eles preferem, ficam os porcos. É a escolha deles, fazer o quê? Então tem gente que não quer Jesus, quer os porcos. Você vê que um camarada no carnaval, ele sai vestido de mulher, mamãe quer mamar, aquele negócio todo, toma cachaça e cai no chão, o cachorro lambe a boca dele, o pessoal vai lá, passa batom na cara dele de novo, e pinta ele daqui, pinta de lá, aquele monte de negócio, aí todo rindo, todo alegre, aí você fala, Jesus está voltando, mas deixa pra lá, não quer prestar atenção nisso, não é? Valorizou, mamãe quer mamar, mas Jesus não quer valorizar. Bem, não tem problema, está aqui, no dia do juízo, a coisa fica séria. Peraí, mais uma. Eu coloquei um material aqui sério, falando sobre, num segundo momento, João 5,22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então quem vai estar no trono branco? O Filho. Por quê?
Porque todo juízo foi dado ao Filho. Então quem está sentado sobre o trono branco? Jesus. É legal isso, porque ele é advogado hoje, mas nós temos o juiz do trono branco, juiz final, ele já é o juiz. Bem, daqui a pouco eu vou falar sobre esse juiz, que tipo de julgamento vai ser esse. Bem, 1 Timóteo 5,24, os pecados de alguns são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam depois. Bem, não é todo pecado que vai aparecer aqui na terra, não. Tem pecado que vai ser só contado lá no dia do juízo. Olha que interessante, lá vai se manifestar alguns pecados. Hebreus 12,15, tendo cuidado que ninguém vos engane, de que ninguém se prive, da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. Bem, se eu sou privado da graça de Deus, eu perdi a graça de Deus, aí não tem salvação para mim. Mas como é que eu consigo ser privado da graça de Deus? Raiz de amargura, é aquela pessoa que não consegue perdoar, então ela vai criar nela uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura simplesmente vai fazer ele ficar fora da graça, privado, ele ou ela, privado da graça. Ninguém vos prive da graça. É aquela pessoa que fala bem assim: o vizinho mexeu comigo, um dia ele vai ver, eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para ela. E aí tem um problema, meu irmão. O perdão, no original, é afezim, significa perdão incondicional. O perdão tem que ser automático, eu tenho que perdoar independente, porque senão eu vou ficar com raiz de amargura. Essa raiz de amargura me tira do céu. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. Portanto, os segredos do coração ficarão manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que seu Deus está verdadeiramente entre vós. Bem, o segredo do coração. Então existe o dia do segredo do coração. Bem, na profecia, o segredo do coração não aparece com o dom de profecia. É o texto em Coríntios capítulo 14. Mas no dia do juízo final também vai aparecer o segredo do coração. Olha só, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus, segundo o meu evangelho. Bem, o dia que Deus vai julgar o segredo dos homens, então esses segredos que o dom de profecia às vezes joga para fora, mas se não aparecer no dom de profecia não tem problema. No dia do juízo vai aparecer o segredo dos homens. Já pensou? O dia dos segredos, o dia que aquilo que ninguém sabe, Deus vai botar para fora, vai manifestar. Hein? O dia das palavras, o dia dos julgamentos, o dia das atitudes, aquilo que ninguém podia saber, aquilo que foi feito para que nem a mãe soubesse, nem o vizinho soubesse, nem o parente mais próximo soubesse. Olha, isso lá no meu trabalho ninguém pode saber, isso lá na minha escola ninguém pode saber. Bem, no dia do juízo final vai aparecer. Vai ser um negócio terrível, hein? Abriu-se os livros, é um dia muito sério. Mais uma. Bem, aí tem a turminha que fala: eu vou reencarnar, vou aparecer. Aí tem a turminha que acredita que vai reencarnar, na outra vida eu melhoro. Já ouviu alguém falar isso? Aí tem aquela doutrina da reencarnação do carro. Bem, o texto em Hebreus 9, versículo 27 diz assim: e quanto aos homens, está ordenado morrer uma vez, a morte é uma vez, vindo depois disso o juízo. Bem, aqui que está a questão. Morreu, vai o juízo. Então o camarada morreu, fechou o olho aqui, ele já vai encontrar o quê? O juízo. Tanto que o camarada morre com Deus, ele já aparece num lugar bom. Morre sem Deus, ele já aparece num lugar ruim. Bem, morreu salvo, já aparece num lugar muito bonito. E morreu sem salvação, já aparece num lugar muito triste. Nós temos aqui Lucas, Lucas capítulo 16. Olha que texto interessante. Olha que interessante. Versículo 22, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, no tempo antigo, né? E morreu o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. No tempo antigo, olha, um morreu e já apareceu em tormento. O outro apareceu no lugar de salvação. No tempo antigo, no seio de Abraão. Hoje é chamado direto do paraíso. Quando o Senhor pegou o cativo do cativeiro, levaste ao alto, subiste ao alto, pegou o pessoal dos salvos do seio de Abraão e levou ao que nós chamamos de paraíso. Mas tinha um pessoal que ficou no Hades, sofrendo. Olha, ficaram no Hades,
chorando, sentindo. Então o camarada morreu aqui, ele já sabe para onde ele está indo, na primeira instância. Vamos mais uma? Olha que interessante aqui, Hebreus 10, 27. Mas há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Bem, essa expectação horrível de juízo é o que está dizendo, sabe quem? A consciência do homem pecador. O homem peca, comete crime, comete atrocidades, desvios, erros, falhas e culpas vão angustiando ele, né? Diz a um pensador, um sábio, que o pior gozo do homem é a sua própria consciência. Bem, é complicado. Para piorar, diz que o diabo acusador fica lá, rapaz, você não tem jeito, os caras têm gente tribulado na rua. E nós temos aí, então o pecado faz isso aí, dá uma expectação horrível de juízo. Vamos mais um. Nós temos uma questão séria aí. Romanos 2, capítulo 2, versículo 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus. Aqui está o problema, o camarada julga quem faz a coisa errada e ele acaba fazendo a mesma coisa. O perigo, o camarada tem uma pregação e a vida ter por outro lado. Julga o negócio, está errado, fala que está errado, mas acaba cometendo a mesma coisa, né? Fazendo as tuas escaparás, quer dizer, o camarada fazendo o que ele julgava está errado, ele fez, fazendo as tuas escaparás, quer dizer, já que eu preguei contra, existem pessoas que pregam contra o pecado, mas não estão literalmente contra o pecado. Você pega, por exemplo, quando você vai estudar sobre a história de José, você pega a mulher de Potifar, ela tenta deitar-se com José, José sai correndo, e ela grita, esse homem tentou contra mim, quer dizer, ela bateu contra o pecado, tentou contra mim, contando a mentira, quer dizer, ela falou contra o pecado, mas ela estava envolvida, ela estava agarrada no pecado. Existem pessoas que falam contra o erro, porém, agarrado no erro, isso é um problema. Mais um, Atos 24, versículo 25, bem, aqui é interessante porque Paulo vai pregar agora para homens de nome, homens de postura, homens de classe alta, e diz assim, tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix espavorido, a palavra espavorido significa apavorado, apavorado respondeu, por agora vai-te, e em tempo, oportunidade te chamarei, quer dizer, em tempo oportuno te chamarei, de volta à tradução. Bem, Paulo prega o juízo vindouro, diante de pessoas, pensou, você recebe um ano eleitoral, você recebe a visita do prefeito, do vereador, do candidato, de um deputado, papapá na igreja, você é o pregador. Aí você prega uma mensagem parecida com Paulo. Vou pregar sobre a justiça, que é o que é certo e o que é errado, temperança, que é domínio próprio no original, o que eu tenho que me dominar a mim mesmo, e o juízo vindouro. Diz a Bíblia que Félix ficou apavorado, ficou apavorado com a mensagem de Paulo. Então daria assim, uma mensagem de apavorar. Então Paulo pregou o juízo. Memorizem isso. Paulo pregou o juízo. Vamos mais um. A Bíblia e o fim. João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar, o há de julgar no último dia. Então quem é que vai julgar o camarada? A própria palavra, a palavra que tenho pregado, essa o julgará. Bem, o camarada não gosta de Bíblia hoje, não tem problema, no dia do juízo final a Bíblia vai vir na mente dele, todos os textos, aonde ele errou, onde que ele falhou. Tem pessoas que falam assim, não vou estudar teologia não vou ler a Bíblia toda não, porque se eu ler e ver que alguma coisa eu fiz errado, então aí eu vou ser culpado, mas se eu não ler, eu vou falar com Deus que eu não sabia. Bem, não tem problema, o próprio Senhor Jesus falou bem assim, errais por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. É aquela história do Osés, meu povo foi destruído, porque ele faltou conhecimento. Aí está um negócio sério. Mais um. Nós temos aqui um só pecado. Existem pessoas, existem frentes de pensamentos que acham que Deus só vai lançar no inferno pessoas que estão cheias, um compêndio,
patamar alto e elevado de muitos pecados. Esses vão ser condenados. Bem, mas é importante a gente tratar pecado no singular, tratar o pecado individualmente. Por quê? Olha o que está escrito aqui, Romanos 5,18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Bem, uma ofensa, que é chamado pecado de Adão, fez o homem ficar em condenação. Isso aqui é importante. Eu entender que um pecado vai me jogar no inferno. Que aquela pessoa fala assim, ó, você já viu aquela camarada, você vai conversar com a pessoa, fala assim, ó, o que mata fala, eu mato, mas não estupro. O outro, eu roubo, mas não mato. O outro, eu fumo, mas não bebo. O outro, eu bebo, mas não fumo. Você já reparou que as pessoas querem sempre se esconder, como quem diz, pelo menos isso, pelo menos aquilo. Bem, o texto diz assim, ó, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 ou 45, 47. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Esse último Adão é Jesus. Primeiro Adão e o último Adão. Bem, mas não é primeiro o espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O Senhor é do céu. Olha que interessante. Então o primeiro Adão entra o pecado, o último Adão, Jesus, sai o pecado. O primeiro é terreno, o último do céu. O primeiro derrotado pela serpente, o último venceu a serpente. O primeiro entrou condenação, o último entrou perdão. Então nós temos esse paralelo, primeiro Adão, último Adão. Vamos mais um. A ira do Deus Todo-Poderoso. Bem, nós temos um problema sério. Nós conhecemos Jesus de várias maneiras. O menino nos nasceu, que legal, o homem de dores, ele é o cordeiro, ele é o leão. Bem, mas lá no Apocalipse ele vai aparecer de uma maneira especial. Mas primeiro nós vamos lá em Isaías 63. Quem é este? Jesus, que vem de Edom, de Boza, com vestes tintas, que é glorioso em suas vestiduras e que marcha a sua grande força. Hein? Eu que falo de justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a sua vestidura e as suas vestes como daqueles que pisam o lagar? Lá no Apocalipse, cá embaixo, 19:13. Eu estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Cá embaixo, Apocalipse 19:14. E seguia no céu, exército no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:15. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem, o que nós temos aqui? Isaías viu alguém pisando as nações, dizendo que esse pisar de alguém as nações seria semelhante a alguém pisando uvas. Isso aqui é esmagando as uvas, é simplesmente a ira do Deus Todo-Poderoso. Mas quem vai efetuar essa ira? A gente já imagina, Deus vai pegar um anjo bravo, um anjo daqueles que cumpre cabalmente a mensagem e vai resolver. Não, o texto diz que o próprio Senhor vai vir aí para pisar, hein? Olha que interessante, hein? O texto diz assim: porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos reus redimidos é chegado. O dia da vingança, hein? Você já pensou sobre um dia que Deus separou para vingar tudo que falaram contra ele, todas as atrocidades? Inventaram aí, eu não sei se vocês viram, um tal de Jesus Cristo Superstar. Inventaram um Jesus engraçado aí, eles inventaram um Jesus meio homossexualizado, homossexual, um Iacabamba. Inventaram aí um monte de Jesus, lançaram uma banda de rock, botou aí um material: se Deus vier, que venha armado. Já pensou? Se Jesus vier, que venha armado. Bem, o texto está dizendo que ele vai vir da sua boca, vai ter o quê? Uma espada aguda, vai vir armado mesmo. Armado, e bota armado nisso. Bem, é interessante de visualizar essas coisinhas. Bem, então eu estou encontrando Jesus agora que vai exercer vingança. Eu coloquei uma figura do cálice de Deus. É interessante. Vamos mais um. Nós temos aqui: e aonde estará a igreja?
acontecendo, selos, trombetas, cálice da ira de Deus, coisas acontecendo, e aonde estará a igreja? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo, então a igreja vai julgar, hein? Cá na frente, ó, não sabeis que havemos de julgar os anjos, olha que interessante. Aí no Apocalipse diz assim, ó, ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Bem, nós estaremos no trono de Jesus. Jesus vai estar no trono branco, a igreja vai estar junto com Jesus, então nós vamos julgar o mundo. No dia do juízo final, a igreja vai estar junto com Jesus, julgando essa terra, julgando os povos, julgando tudo. E aí, meu amigo, aí a história é séria, aí a história é pesada. Aí pensou o camarada no trono branco, ele olhar, falando bem assim, ó, eu não quis ouvir a mensagem, zombei dos servos de Deus, e agora eu estou sendo aqui julgado. Lá no trono, quem vai estar lá? Bem, o noivo que veio, casou e vai estar junto com a sua esposa, e o cordeiro com a sua esposa, né? Noite e dia resplandecerão. Está no rim da árvore aí. Bem, Pedro falando sobre juízo, Pedro está dizendo, olha, Deus não poupou os anjos que pecaram, e havendo-os lançado no inferno, entregou em cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, alguns deles. Não perdoou o mundo antigo e guardou Noé, olha que interessante, e condenou a destruição, cidade de Sodoma e Gomorra. Bem, isso aqui é interessante, está dizendo, ó, se Deus não poupou anjos na época de Noé e nem Sodoma e Gomorra, então ele não vai estar tão tranquilo para poupar todo mundo do jeito que as pessoas pensam. Então ele está mostrando que Deus vai exercer um grande juízo agora, após o arrebatamento da igreja, né? Você já pensou? Vamos mais um. Pedro está falando sobre juízo. Agora nós temos o dragão sendo amarrado, acorrentado durante o milênio. No final de tudo, a besta, o anticristo, falso profeta, tudo sendo lançado no inferno. E daqui a pouco eu vou ler um texto aqui de quem vai ficar junto com eles lá. O milênio, a igreja vai estar reinando, regendo as nações junto com Jesus. Bem, novos céus e nova terra. Não vai ser essa terra ruimzinha aqui não, que tem terremoto, maremoto, vulcão, tufão, tsunami. Essa terra está ruimzinha. Não, novo céu e nova terra, terra boa, terra boa. Isso que eu estou falando. Tem gente se matando com essa terra ruimzinha. Não, nós temos terra boa. A terra que nós vamos receber vai ser novo céu e nova terra, vai ser semelhante ao Éden. Bem, a matéria é a seguinte: a nova Jerusalém desce do céu, a terra vai estar aqui, a nova Jerusalém desce do céu. Estudiosos pegaram 12 mil estádios ao quadrado, multiplicaram o tamanho do estádio, vezes 12 mil, vezes o quadrado, e acharam que dá 78 vezes o tamanho dessa terra. Alguns estudiosos fizeram essa questão, e mais um pedaço, né, semelhante ao estádio de Sergipe, a nível de tamanho. Bem, mas a nova Jerusalém vai ficar no céu, e a igreja vai reger essa terra. Estou regendo aqui, de repente, acredite-se que o camarada está aqui regendo as nações, no Vale de Ferro, mandando. A mesma coisa, não quero ficar aqui não, vai subir para Nova Jerusalém. Então hoje está muito bom aqui, não vou subir, uma fresca em cima, vou dar uma coisa, Nova Jerusalém, daqui a pouco deixa eu descer lá. Então vai ter essa. Bem, aí vai dar um problema, porque quem ficar aqui para o milênio vai falar, mas por que a gente não pode voar? Mas por que não foi crente fiel? Ficou porque quis, é bobo. Não é? Mas ninguém me ensinou, não tinha Bíblia? Tinha. Mas eu achei que podia fazer tudo. Achou, então tudo bem. O homem está condenado a ser livre, né? Por quê? Porque a decisão que ele tomar, ele vai ter que arcar com essa decisão. Bem, a turma que ficar vai ficar agoniada da vida. Por quê? Porque quem subiu, meu irmão, a igreja que subir, corpo de glória, coroado, vai poder sentar no trono. Meu Deus do céu, festa, meu irmão, ceia das bodas do cordeiro. Agora quem ficar aí não vai ter essa bênção toda. Bem, olha o que Judas vai falar, Judas 1,15.
para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por tuas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Bem, irmão, e quem não ouviu aquela mensagem do evangelho bem feitinha, bem bonitinha? Tudo bem, está aqui Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu poder quanto sua divindade, se entende claramente pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esse inexcusáveis aqui significa que não tem como se escapulir. Eu não sabia do evangelho. Pois é, mas você não adorou Deus, Criador dos céus e da terra. Então a criação é a pregação de Deus. Uma vez eu falei aqui sobre Deus pregando. Como é que Deus prega? A criação é a pregação de Deus. A criação é a pregação de Deus. Isso aqui é interessante. Logo no segundo momento, a morte. O homem pode ser duro do jeito que for. A morte balança. A morte de um parente, a morte de um amigo, a morte de um pai, de uma mãe, de um vizinho, de um colega de trabalho. A morte é Deus falando com o homem. E por fim nós temos aí, quando Deus assopra nas narinas do bonequinho, o Adão, dentro de Deus tem uma coisa chamada fôlego de Deus está dentro do homem. De dentro de Deus, o fôlego de Deus vem para dentro do homem. Dentro do homem então tem uma coisa que proveniente é de Deus, que vai falar na consciência dele, faz isso, faz aquilo. Hoje atua como uma consciência. Então é Deus pregando. Vamos mais uma? Fechando. Bem, caldeirão, para quem não se preparou, Jesus falou muitas vezes. De vez em quando alguém fala assim, irmão, não pode pregar sobre o Apocalipse, ou juízo, então... Bem, é um engano, porque Jesus pregou. Todo o evangelho é bom. Vamos lá, toda palavra que sai da boca de Deus. 4 estágios finais da igreja. Primeiro, paraíso. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras nefastas que o homem não convém falar. Bem, então, paraíso. A igreja vai para o paraíso. Depois vai para Nova Jerusalém. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao marido. E nós temos a eternidade futura, que é o quê? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Bem, essa é a mensagem de hoje, os 4 estágios finais. Por fim, nós vamos ter o corpo de glória. A Bíblia diz que, finalzinho aqui, o que é corruptível há de se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, pela imortalidade. Teremos um corpo glorificado. Bem, essa aí é a matéria do Apocalipse, e com base no Evangelho, com base no Antigo Testamento, com base em outros textos. Quer dizer, a Bíblia tem que explicar o Apocalipse. Então, quando alguém vai para o Apocalipse direto, sem passar pela Bíblia, ele vai ser tendencioso ao erro. Bem, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Vamos orar. Bendito Deus, neste momento, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor venha ajudar e abençoar a cada vida, a cada pessoa que está aqui estudando e ouvindo sobre o final, sobre o fim, sobre o arrebatamento, trono branco, sobre as questões do Apocalipse. Venha, meu Senhor, nos preparar com base no Teu sangue, com base na Tua palavra, para esse grande dia, que é o dia do arrebatamento, para que não possamos, ou que possamos estar livres da condenação ou da grande tribulação. É o meu pedido hoje, em nome de Jesus. Amém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação.